A nutrição. Todos os seres vivos precisam de nutrientes para permanecerem vivos. Os seres vivos também necessitam de nutrientes para desenvolver as diferentes partes do corpo durante o crescimento. Ao se alimentarem, repõem energia utilizada no funcionamento dos órgãos e dos tecidos. A grande variedade das espécies, não apenas animais, mas também do reino vegetal, permite tirar o maior proveito dos recursos nutritivos que as diferentes áreas do planeta podem oferecer. Por estranho que pareça, podemos dizer que quase toda a matéria que compõe um ser vivo serve de alimento para algum ser vivo. É o caso da celulose da madeira, da matéria em decomposição ou da matéria orgânica dissolvida na água, todas elas usadas como fonte de alimento por diferentes seres. O reino vegetal tem um papel muito importante na natureza, porque as plantas são capazes de utilizar a energia solar para produzir nutrientes que, direta ou indiretamente, servem de alimento para a grande maioria dos seres vivos. Este material orgânico é usado em níveis diferentes. Em cada nível, diferentes espécies usam o material orgânico disponível para obter a energia de que necessitam para seus processos vitais. Esses diferentes níveis formam o que conhecemos como a pirâmide alimentar. As plantas são os produtores da matéria orgânica. Animais herbívoros são os consumidores primários e animais carnívoros são os consumidores secundários. Além disso, existem outros organismos, como as bactérias e os fungos, que decompõem os restos de matéria orgânica. Eles sobrevivem transformando a matéria orgânica em inorgânica, que mais tarde é usada pelos produtores primários ou plantas, como o capim, por exemplo. Calcula-se que apenas cerca de 10% de tudo o que comemos são realmente usados pelos nossos tecidos. Os 90% restantes são eliminados. Mas os restos deixados em cada nível são aproveitados por outros organismos para obter a energia que a matéria ainda contém. Os alimentos. Todas as substâncias de que nossos corpos necessitam são encontradas nos alimentos. Essas substâncias básicas são água, carboidratos, lipídios, proteínas, alguns sais minerais e vitaminas. A água é um elemento essencial a todos os seres vivos, porque a quantidade de líquido que os corpos perdem deve ser constantemente reposta. Considera-se que entre 70% e 90% do peso de um corpo vivo é composto de água. No ser humano, a água representa mais de 70% do peso total do corpo. As proteínas são fundamentais para qualquer organismo. Elas são os compostos que o nosso corpo usa para construir todos os músculos e controlar todas as reações químicas. As mulheres, durante a gravidez e a amamentação, e as crianças em crescimento, necessitam mais proteínas do que em qualquer outro período de suas vidas, para atender às maiores solicitações do organismo. As proteínas são formadas por unidades denominadas aminoácidos. Embora haja cerca de 20 diferentes aminoácidos no organismo, o homem pode sintetizar apenas 10 deles. O restante tem de ser fornecido pela alimentação. As proteínas se encontram nos seguintes alimentos: leite, peixe, legumes e cereais, entre outros. Basicamente, o nosso corpo usa carboidratos e lipídios como combustível.
Quando combinados ao oxigênio, os carboidratos podem ser queimados pelo corpo e assim produzir a energia necessária para a realização de nossa atividade metabólica. Os lipídios são encontrados em alimentos como a manteiga, o óleo, o creme e a carne. Os carboidratos são encontrados nas batatas, cereais, massas, frutas e açúcar, entre outros alimentos. Para permanecer vivo, o homem também necessita de alguns sais minerais. O cálcio, por exemplo, é necessário para a estrutura dos ossos, e o ferro é um elemento essencial à síntese da hemoglobina do sangue. As vitaminas regulam quase todas as funções do nosso corpo. Embora sejam utilizadas pelo organismo em quantidades muito pequenas, não podemos sintetizá-las, à exceção da vitamina K e D. Doenças como escorbuto, muito comum na época das demoradas viagens em embarcações à vela, eram causadas pela falta de vitamina C na alimentação dos marinheiros. Com o tempo, descobriu-se que essa doença poderia ser evitada pela ingestão de frutas cítricas frescas, como a laranja e o limão, que são ricos em vitamina C. Podemos sintetizar a vitamina D com a ajuda dos raios solares. A digestão. De tudo aquilo que normalmente comemos, somente os sais minerais, a água, as vitaminas e a glicose, que é um carboidrato, podem ser rapidamente absorvidos pelo organismo. Tudo mais tem de passar primeiramente por um progressivo processo de transformação que se chama digestão. Digestão é um processo pelo qual os alimentos são desdobrados em substâncias mais simples. Primeiramente, os alimentos são mastigados até converterem-se em pasta. Da boca para o estômago, esta pasta segue pelo esôfago, um tubo que pode chegar a 15 centímetros de comprimento, onde é empurrada pelos movimentos peristálticos de suas paredes até chegar ao estômago. Então a pasta se mistura com os sucos gástricos produzidos pelas células que formam as paredes do estômago. Você sabia que o nosso estômago pode produzir cerca de meio litro deste líquido por dia? Depois de aproximadamente 1 hora, o alimento ingerido está pronto para passar para o intestino delgado. Uma vez no intestino delgado, que pode medir de 6 a 7 metros de comprimento e 26 milímetros de espessura, a pasta é atacada por enzimas que reduzem o açúcar à glicose, as proteínas a aminoácidos e os lipídios a ácidos graxos. Os vasos capilares sanguíneos e linfáticos das paredes absorvem as substâncias nutritivas e fazem a sua distribuição para todo o corpo. 10 horas após termos comido, o alimento não digerido passa pelo intestino grosso, que mede aproximadamente 2 metros de comprimento, onde o conteúdo líquido é reabsorvido pelo corpo e o resíduo que sobra é expelido. O homem é um animal onívoro. Porém, graças à enorme variedade de seus hábitos alimentares, ele não inclui todos os alimentos disponíveis em sua dieta normal. Os hábitos alimentares do homem são governados por fatores como clima e fertilidade do solo em determinada área. A grande variedade de hábitos culturais, muitos deles de natureza religiosa, afetam frequentemente o que e como ele come. Outro fator importante é a disponibilidade de certos alimentos em determinadas regiões. Nas regiões muito frias, por exemplo, por causa das poucas possibilidades agrícolas, resultado do frio intenso, os seres vivos são forçados a ser praticamente 100% carnívoros. Nas quentes regiões tropicais, porém, a dieta principal do homem é composta de produtos vegetais, que crescem em grande profusão. Acesso ao sumário. Todos os seres vivos precisam se alimentar para manter e desenvolver seus organismos. Existe uma variedade enorme de seres vivos em diferentes ambientes territoriais. A maioria das matérias orgânicas pode servir de alimento para um determinado tipo de ser vivo. As plantas utilizam energia solar para produzir matéria orgânica, que por sua vez serve como alimento para outros seres vivos.
Alguns animais que não se alimentam diretamente de plantas comem outros animais que o fazem. As plantas são produtores. Os animais herbívoros são consumidores primários e os carnívoros consumidores secundários. Existem outros organismos que decompõem os resíduos de diferentes seres vivos, transformando a matéria orgânica em matéria inorgânica, que é mais tarde usada pelas plantas. Deste modo, toda a energia orgânica disponível é totalmente utilizada. Os seres humanos usam principalmente água, carboidratos, lipídios, proteínas, sais minerais e vitaminas como alimento. Proteínas são a base de todos os tecidos vivos. Exercem também um papel muito importante no funcionamento de vários órgãos e processos metabólicos. O homem não pode sintetizar todos os aminoácidos de que necessita. Por isso, ele se alimenta basicamente de carne, queijo, peixe, legumes, cereais e bebe leite para satisfazer as necessidades de seu corpo. Nosso corpo utiliza carboidratos e lipídios ou gorduras como combustível para prover as energias de que necessita. Também precisamos incluir na nossa dieta pequenas doses de minerais e vitaminas. Nosso corpo absorve alimentos como sais minerais, água, vitaminas e glicose, sem precisar primeiro processá-los através do sistema digestivo. Porém, todos os outros alimentos precisam passar por este processo que começa na boca, com a mastigação que os reduz à pasta, e são depois transportados para o estômago pelo esôfago. Durante aproximadamente 1 hora, o alimento é misturado com sucos gástricos no estômago. Os elementos de que necessitamos para permitir que o perfeito mecanismo do nosso corpo funcione corretamente são absorvidos no intestino delgado.